ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Bom dia, começa agora pela VESA TV mais uma edição do programa ABC Marketing em Saúde. Como você sabe, o nosso encontro semanal para debatermos assuntos importantes relacionados à área de marketing, vendas, tecnologia para o setor da saúde, que é um dos principais setores da nossa economia, sempre com a participação de um grande especialista. E o tema central do programa de hoje é falar sobre tecnologia, isso mesmo, 5G, tecnologia quântica, automação, o que será que vem mais por aí em tecnologia em saúde? Bom, então vou pedir para o Vitão rodar a vinheta da entrevista da semana. Neste episódio do programa ABC Marketing Saúde, exploraremos as mais recentes inovações tecnológicas que estão impulsionando o setor da saúde. Vamos discutir como o 5G, a tecnologia quântica, a automação e outras tecnologias revolucionárias estão mudando o futuro dos cuidados de saúde. Especialistas e profissionais do setor vão nos ajudar a compreender o impacto e as oportunidades que essas tecnologias trazem para a medicina. E para falar sobre tudo isso, eu apresento Francisco Fragoso, com mais de 28 anos de experiência no mercado de operadoras de saúde. Francisco possui forte viés no segmento de autogestões, atuando como gestor, assessor, consultor e Customer Success em empresas como Serpro, Infraero, CNU, Senado, Cassi e Saúde Caixa. Também atuou em companhias de BPO e tecnologia na área da saúde, tais como a CRC Consultoria de Administração e Saúde, Baker Tilly Brasil, Murta Consultoria, Banner, Maida Health e Infoway. Hoje é fundador e CEO da Datability Inteligência de Negócio, empresa em foco de Health Analytics e no desenvolvimento de Business Intelligence para operadoras da saúde. Seja muito bem-vindo, Francisco, tudo bem? Obrigado pelo seu tempo e olha quanta coisa nós temos para falar aqui, hein, Francisco? O conteúdo é bem denso, realmente. Beneto, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito lisonjeado pelo convite que vocês me fizeram, tá? Realmente você relatou bem aí a nossa história, de forma resumida, mas bem relatada. A gente tem uma empresa, né, de Health Analytics, e que tem como missão contribuir para a tomada de decisões de gestores na área de saúde, compartilhando análise de dados e conhecimento. E a nossa empresa tem algumas frentes de negócio e trabalho hoje. Tá? A gente tem projetos de Business Intelligence nessa área e que estão evoluindo e evoluirão para aprendizado de máquina e predição. Tá? Por enquanto, a gente trabalha com BI, que a gente vê o passado, né? Então, a gente consegue analisar dados passados e agora a gente vai começar a trabalhar dados para o futuro. Né? E a gente tem um curso de Power BI para negócios na área de saúde, porque a gente sentiu uma necessidade no mercado de analistas de negócio que precisam no dia a dia. Não aquela pessoa que vai migrar de área para a área de dados, tá? De análise de dados, que está muito, né, em evidência, mas para aquela pessoa que quer usar o Power BI como ferramenta no seu dia a dia de trabalho, para melhorar uma apresentação de informação para a chefia, para a empresa, enfim, para o conselho deliberativo, para esse tipo de situação. Tá? E o foco é disseminar o conhecimento para a base. Né? A gente tem como objetivo desse curso isso. Tá? Em paralelo, a gente criou uma comunidade chamada Datability Health Analytics, com a intenção de desenvolver um trabalho para agregar pessoas, profissionais, com o intuito de compartilhar conhecimento, experiências e oportunidades. Né? Essa comunidade hoje já tem 1.300 pessoas, tá? Nos surpreendeu, tem 2 meses e meio. Aliás, 1.500 pessoas, mais ou menos. Tem um grupo específico, que é um grupo de lideranças, onde a gente tem pessoas bem mais qualificadas, né? Assim, bem mais qualificadas, não, digamos que não são bem mais qualificadas, são qualificadas para entrar no grupo, tá? Entendi. Então, lá a gente tem 40 pessoas
que né? são CEOs, 49 diretores, então tem um monte de gente aí de liderança, tá? Muito legal. Ô Francisco, a Data Ability Analytics, que tipo de dados que vocês fornecem? Antes de a gente entrar mais até no tema da tecnologia, porque hoje, em quase todos os segmentos, a gente fala que os dados são a grande mina de ouro, a grande importância hoje de qualquer segmento são os dados. Que tipo de dados que vocês... você falou uma coisa importante, né, que é fornecer dados para as tomadas de decisão. Isso é muito importante. Hoje em dia, quase, né, todo mundo toma suas decisões baseadas em dados. Que tipos de dados vocês fornecem para os gestores? Hoje a gente trabalha fortemente na parte de sinistralidade, tá? Nas despesas que aconteceram e que podem vir a acontecer, né? Esse é o nosso foco hoje. A gente não tem, e até um tema que eu ia falar um pouco mais na frente, a gente tem dificuldades de ter dados clínicos. Aí, por conta de LGPD, uma série de situações que precisam ser pensadas e discutidas pelo setor, né? Inclusive, eu vim de um congresso essa semana, do Congresso da Unidas, do 26º Congresso da Unidas, e isso foi muito falado lá. Tem um conceito que é de interoperabilidade. Essa semana também teve o primeiro simpósio internacional do SUS sobre saúde digital, né, que tem uma abrangência gigantesca, né, essa área de Health Analytics ela é um guarda-chuva, que envolve medicina, enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia, tecnologia, engenharia, direito, ciências contábeis, né, estatística, ciência de dados, odontologia, e interessa muitas instituições, associações de hospitais, associações de planos de saúde, os próprios planos de saúde, os hospitais, o governo, né, a indústria farmacêutica, então tem uma abrangência gigantesca, né, e de muitas oportunidades. Por isso que a gente resolveu investir nessa área e criamos essa comunidade, como eu falei, para agregar essas pessoas e evoluir. Para você ter uma ideia, na comunidade tem ex-presidente da ANS, tem ex-presidente da CACI, que é a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, tem diretoria da Postal Saúde, tem rede de saúde global de um grande banco. Então, tem muita gente por lá, né, e que demonstra o interesse. Isso é muito E legal e hoje, importante. mas E hoje a até gente, hoje a Datability foca realmente na parte de sinistralidade, mas estamos evoluindo. A gente está construindo a Datability com base em toda a nossa história e nosso conhecimento. É uma Não, isso é startup, muito tá? importante, né, o Francisco, porque quando a gente fala também em dados no setor da saúde, a gente está falando de dados às vezes muito sensíveis, né, e Sim. muito importantes, até por uma questão da LGPD. Entrando no nosso tema, falando aqui de tecnologia, a gente até brincou aqui na nossa pauta, porque a gente fala aqui de 5G, tecnologia quântica, automação. O que, que vem mais por aí em tecnologia da saúde? A gente vê em muitas feiras, em congressos do setor da saúde, como acho que um dos principais pilares a inovação e a tecnologia. O que, que vem mais por aí, hein, Francisco? Antes de falar em tecnologia, eu vou fazer um pequeno resumo, um pequeno comentário sobre de onde vem tudo isso, de onde vem tecnologia, né? A tecnologia vem do conceito que é um conceito básico, que é o conceito de entrada, processamento e saída, né? Vem daí. Toda a tecnologia que a gente usa vem daí. Vem da coleta do dado, vem do armazenamento e do uso útil do dado, né? Em toda a nossa conversa, eu vou sempre estar repetindo isso para você entender. Então, essa parte tecnológica de computação, ela surgiu lá, não é de muito tempo, surgiu uma pessoa chamada Alec Reeves, se não me engano em inglês, ele descobriu o pulso, né, e separou os zeros e uns. A partir daí veio tudo, né? Aí veio, também teve na Segunda Guerra o Alan Turing, né? Em 1970 teve a tecnologia de banco de dados e veio evoluindo. Os processadores foram evoluindo, né? Em 1940 era a válvula, em 1950 a invenção do transistor. Aí aí veio o 286, 386, por aí vai. Não vou me detalhar muito, né, nessa parte. E hoje a gente tem o i3, o i7, o i5 e o i7. Só que e tem nuvem, tem um monte de coisa, né? Então a Google, a IBM e a Intel estão desenvolvendo processadores quânticos, né? Que aí quando chega no que a gente está prestes a conhecer, né? Que se baseia
o computador quântico ele é milhões de vezes mais rápido, né? A tecnologia quântica ela acontece de forma diferente da realidade. As relações entre átomos e entre moléculas ela é diferente, né? Da nossa realidade que todos nós conhecemos aí dos estudos de escola e tudo mais. E a tecnologia quântica ela vai usar muito o aprendizado de máquina e ela vai dar foco em duas coisas basicamente, tá? Na otimização do que já existe, por exemplo, medicamentos que já existem e que que podem evoluir, e a simulação de realidades que a gente não, de situações que a gente não pode colocar na realidade prática da saúde, tá? Por questões éticas e por muitas questões, ou por falta de capacidade de processamento realmente, tá? Então, a junção de várias tecnologias, como os processadores, o processador quântico, assim, o 5G, os wearables, que são equipamentos vestíveis, né? A gente consegue vestir uma camisa, colocar um óculos, colocar uma pulseira, e a partir daí ter eh, conexões e passar informações para uma central de telemedicina ou algo do tipo, tá? E aí vem a nanotecnologia, a impressão 3D de órgãos, né? Biotecnologia, vem a parte de órtese e prótese que também vai evoluir muito com tudo isso, né? E como eu falei antes, existe um conceito que que não é, na verdade, não é uma tecnologia, mas é uma necessidade tecnológica, uma necessidade para a área de saúde, que é um conceito chamado interoperabilidade, tá? O que é interoperabilidade? Eu vou dar um exemplo. Hoje eu estou num plano de saúde, se eu migrar para outro, todos os meus dados ficaram lá. E às vezes nem ficaram lá, ficaram nos hospitais que eu fui atendido, nas clínicas que eu fui atendido, né? E isso gera custo para a saúde. Eu posso fazer um exame na semana passada e ter o resultado dele válido por algum tempo. Aí quando chega daqui a uma semana, 15 dias, um mês, eu vou a outro médico ou a outro plano de saúde e faço novamente o exame. Então, a interoperabilidade vai ajudar também, além de reduzir custo do uso, a gente vai conseguir ver o histórico daquele paciente. Mas tem uma estrada muito longa a ser percorrida para que isso aconteça. Precisam ter padrões, precisa que tem muitos interesses, né? Não só interesses do Estado, governamentais, mas também interesses de empresas. Então, assim, é um assunto que está muito em evidência na área de saúde. Esteve em evidência no simpósio do SUS, esteve em evidência nesse congresso que eu fui agora, essa semana, foi quarta, quinta e sexta, lá em Salvador. Foi um congresso muito interessante. Mas, enfim, é isso que está vindo, tá? É muita coisa, tecnologia nova, integração entre essas tecnologias. Então, você imagine aumentar o poder dos equipamentos de entrada, né? Como eu falei lá atrás. Tá? Os wearables e os equipamentos de monitoramento, né? Pode ser uma nanotecnologia de um micro-robô, um nanorobô dentro do organismo, medindo se a glicose daquela pessoa está boa ou não. Então, tem uma série de coisas que estão vindo. Tá? Então, você imagina esses dispositivos de entrada com o 5G, que faz a parte da transmissão. Imagine tudo isso entrar para um processador quântico, isso processado assim de uma velocidade que a gente nem imagina ainda. E o que de útil pode sair disso? Né? Agora, pode sair muita coisa útil, mas pode ser usada para determinados interesses, né? Precisa ser usado por pessoas que têm um posicionamento ético adequado, né? Então, tudo isso é uma mudança muito forte que vai vir para a área de saúde, tá? Muito legal. Francisco, falando um pouco mais específico dessas tecnologias que você citou, quando a gente fala de 5G, você falou de uma coisa quântica, de uma velocidade que a gente sequer imagina, e hoje a gente, migrando ainda do 4G para o 5G, começa a sentir um pouco isso, né? Essa tecnologia do 5G, ela pode melhorar a qualidade e a velocidade da comunicação na área da saúde? E quais seriam os benefícios que o 5G poderia trazer, por exemplo, para a telemedicina, para o monitoramento remoto, para essa interconectividade que você citou desses dispositivos médicos? De fato, o 5G vai conseguir trazer essa melhora na velocidade de comunicação? Nas nossas pesquisas, tudo indica que virá, né? Que terá um benefício muito consistente para não para telemedicina consulta, né? Porque às vezes a gente confunde um pouco telemedicina como teleconsulta, né? Mas telemedicina não é teleconsulta, tá? Telemedicina é algo muito mais amplo,
né, o monitoramento remoto por equipamentos, né, por IoT na saúde, e transmissão de dados capturados, né, tudo isso é telemedicina. Até uma cirurgia remota é uma telemedicina, tá? Então, tem vários níveis de telemedicina, não é só aquela consulta que a gente faz ali no aplicativo do celular, tá? Aquilo ali é só uma teleconsulta, né? E aí tem teleconsulta de psicologia, de medicina, até de fisioterapia, tem vários, né? De educador físico, tem várias, tá? Mas telemedicina é algo mais amplo. E sem dúvida o 5G vai agregar muito nisso daí, né? Principalmente se o 5G chegar nas áreas mais remotas, que hoje precisam mais do atendimento, né, médico e de saúde do que os grandes centros que de certa forma já tem, né? Não vamos aqui dizer se é ruim, vamos fazer avaliação, mas tem lá à disposição, tem uma saúde suplementar, né, que são as operadoras de saúde, tem o SUS, tem planos de entidades como filantrópicas, né, e tem acesso, né? Mas aquelas comunidades mais longínquas não têm acesso a um grande especialista, né? E vai também melhorar muito a partir da questão da cirurgia remota, né? Então, vai ser possível um cirurgião de qualquer lugar do mundo operar em outro lugar do mundo. Claro que não é só o 5G que vai fazer isso, né? O robô também vai ajudar, uma série de circunstâncias e de outras seguranças tem que ter para se fazer uma cirurgia para um médico daqui de Brasília operar alguém lá na Europa, por exemplo, ou o contrário, né? Eu tenho um grande amigo de Recife que é urologista e ele já trabalha. Ele me disse, a gente não opera de longe ainda porque não tem disponibilidade de banda para operar, mas a gente já tem capacidade para isso. E ele me disse que no hospital em que ele trabalha já tem robô para isso, entendeu? Muito legal. Bom, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, a gente vai para um rápido intervalo comercial e a gente volta falando com o Francisco. Vamos falar aqui sobre a questão dos robôs, da ética, enfim, muito mais sobre o que envolve a tecnologia no setor da saúde. A gente volta já. Fundada em 1981, a Amplilume é uma empresa tradicional que está em sua segunda geração à frente dos negócios e é especializada na divulgação de marcas, produtos e serviços através de mídia out of home. O grupo conta com 2 áreas de atuação: mídia OOH e impressão digital. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis, com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos, e nas principais rodovias do estado de São Paulo. Na gráfica, o foco principal é na produção de lonas para grandes formatos, além de material para comunicação visual, como feira e eventos. Amplilume, há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes e entregando o melhor OOH do estado de São Paulo.
Estamos de volta com o programa ABC Marketing em Saúde, falando sobre um tema muito importante, que é tecnologia no setor da saúde. A gente está com o Francisco Fragoso, que é o CEO da Datability, falando sobre muita coisa bacana. Ô Francisco, a gente falou sobre algumas tecnologias, você falou aí sobre a questão de automação e dos robôs. Isso é uma coisa que me interessa muito, eu gosto muito de estudar, de saber mais sobre essa área. Na sua opinião, como a automação está sendo adotada nos hospitais e clínicas para melhorar a eficiência e a precisão dos processos médicos? Eles já estão, de fato, utilizando essa automação? Sim, já existe uma escala de uso de robôs, né? Já há algum tempo aí em urologia, em oftalmologia, em cardio, já se usa muitos robôs no dia a dia cirúrgico do hospital. Inclusive, coincidentemente, né, eu passei por um processo cirúrgico agora de sábado para domingo, e foi feito pelo médico, mas com um robô, né? Foi uma cirurgia simples, mas foi feita, né? A gente teve um pequeno cálculo renal e foi feito por robô. Então, eu usei a tecnologia, acabei de usar a tecnologia, né? A robótica, ela vai evoluir muito, né? E vai ter uma expansão muito maior de uso quando se tiver o 5G, como a gente falou agora há pouco, né? Mas a gente não tem a robótica somente. O que eu acho interessante é que quando a gente fala em automação, a gente fala não somente, a gente fala em robótica, que é importante, né? O médico opera com um joystick, né? A gente tem que entender que aquilo ali é mais preciso até do que a mão dele livre, né? Porque pode corrigir se o médico treme a mão, alguma coisa, né? Que é muito raro, mas pode acontecer. Mas a precisão de um robô é maior do que a mão, porque ele está treinado para aquilo, né? Não é só não tem, é como se o robô tirasse a sensação emocional do médico, né? Ali naquele momento, por algum motivo, alguma coisa, né? Mas não é só para cirurgia que vem a robotização, né? A gente tem a robotização até para um agendamento de consulta, né? Reduz erros da marcação e você aproveita melhor o tempo do médico. É uma coisa simples, mas que você consegue atender mais gente, por exemplo, né? Outra coisa importante na área de automação é o registro de eletrônico de saúde, que casa com aquela questão lá da interoperabilidade que eu falei, que se a gente não tiver um registro adequado, controlado eletronicamente, a gente não consegue, não adianta ter interoperabilidade com dados errados, né? E aí vem farmácia automatizada, e aí entra a robótica cirúrgica, com intervenções precisas e menos invasivas, inclusive, reduz o tempo de recuperação e internação do paciente, e, por consequência, reduz o custo da internação, reduz também o tempo do absenteísmo nas empresas, então é algo que tem uma repercussão muito maior do que a gente imagina, tá? Aí vem o monitoramento remoto, né? Pode ser feito por robôs também, não tem nenhum problema, reduzindo visita hospitalar e tudo mais. Um paciente bem monitorado em casa, ele evita, aí ele tem um pico de glicose, um pico de tensão, de pressão, né? Ele pode ser atendido mais rapidamente, sem precisar ir ao hospital. Enfim, a parte de diagnóstico por imagem, automatizado, onde alguns algoritmos podem analisar a imagem que trazem mais precisão. Eu trabalhei numa empresa que ganhou um prêmio, inclusive, para fazer diagnóstico de COVID em raio-x e em tomografias, tá? Muito legal. Ô Francisco, quando a gente fala disso, a gente também está falando aqui, né, de tecnologias, como você disse, utilizado na cirurgia, no agendamento de consulta, até na administração de medicamentos também, né? A gente vê muita evolução e muita tecnologia também, né? Que é o que chama prescrição eletrônica, né? Ela reduz erros na dosagem, melhora a interpretação de caligrafia, que eu não vou falar sobre isso, né? Porque todo mundo já sabe como é a caligrafia do doutor, que alguns têm, né? E aumenta a segurança do paciente. O robô, ele separa a medicação de forma mais adequada, divide a dosagem de forma mais precisa, né? E, além disso, além da farmácia, a gente ainda tem, aliás, no aspecto de farmácia, a gente ainda tem a gestão de estoque automatizada, né? Disponibilizando os itens e reduzindo o desperdício. E tem um robô que pode fazer a triagem automática, né? São chatbots, em que o paciente dá algumas informações
e que ele vai direcionando o paciente para o cuidado adequado, porque 85% dos atendimentos eles são resolvidos, não precisa ir para a urgência, tá? Por isso que existe aquela classificação de risco, né, em algumas UPAs ou em unidades hospitalares particulares, tem a classificação de risco e tem o tempo de atendimento. Então, o paciente é classificado e segue. Se for vermelho, entra logo, às vezes vai até direto para um UTI, vai para um ressuscitador, uma coisa mais urgente, mas a grande maioria não entra no hospital assim, senão o hospital era uma loucura constante, como foi durante a pandemia, né? Ô Francisco, Mas uma dúvida que a gente sempre tem quando fala de tecnologia, não sei se você concorda comigo, é sempre a questão de qual é o limite ético e também a questão da segurança, né? Porque não só apenas de dados, mas do que envolve a tecnologia como um todo. A gente até em outros papos que a gente teve aqui, falando sobre inteligência artificial, eu sempre faço uma pergunta, né? Ela é vilã ou ela auxilia, né? Ela ajuda? Na tua opinião, quais são os principais desafios ou qual é o limite ético e de segurança quando a gente está falando de automações como essa para o setor da saúde? eu vou dar um exemplo, antes de falar em saúde, eu vou dar um exemplo do avião, tá? O avião foi inventado lá atrás por Santos Dumont, dizem que foi dois irmãos americanos, mas para mim foi Santos Dumont realmente. O primeiro uso comercial do avião foi nos Estados Unidos, um voo curto, tá? E depois veio o avião para uso em guerra, né? Então, eu tenho certeza que Santos Dumont não inventou o avião para jogar bomba na cabeça dos outros. Ele inventou o avião porque ele era um inventor, porque era um sonhador e queria que a coisa fosse para o bem, né? Mas o avião é usado hoje, e até um filhote do avião, né, que é o drone, hoje é usado de forma inadequada, né, na minha opinião. Mas é usado, né? Na parte de saúde, tem que se ter um cuidado muito forte quando se usa tecnologia, de quem é a responsabilidade pela decisão, tá? Eu não posso simplesmente pegar um robô e botar ele para decidir e fazer tudo. Eu tenho que ter um médico ali na ponta, né, para que o médico interprete o que o robô está dizendo ou respondendo, para que o médico decida, porque a decisão não pode ser do robô, né, na minha opinião. Então, esse é um limite muito importante na hora da decisão de usar a tecnologia, tá? Não posso uma pessoa não habilitada, por exemplo, analisar uma informação e tomar uma decisão. A decisão tem que ser do médico, né? E quando a gente fala em automação e uso de dados, ética e segurança, né, levam logo a gente para a privacidade do dado e para o viés do algoritmo, né? Então, o algoritmo ele tem que ser muito bem treinado por pessoas capacitadas e habilitadas com informações adequadas, porque senão ele vai fazer o errado. Se eu disser ao algoritmo de forma bem rasteira, se eu disser ao algoritmo que 1 mais 1 é igual a 8, ele vai sempre me dizer que é 8. Entendeu? Uma forma bem simplória de falar e simples, né? Mas é isso, ele não vai me dar o que eu preciso, ele precisa ser muito bem treinado. Por isso que quando a gente entra no chat GPT, eles colocam logo lá que o chat GPT pode dar respostas inadequadas, né? Pode dar respostas que não são precisas e que quem está lendo é que tem que interpretar aquilo e tomar a decisão, né? Inclusive, falando um pouco do chat GPT, né, de inteligência regenerativa como um todo, e você tem que saber perguntar, você não pode jogar lá qualquer coisa e ele responde adequadamente, você tem que saber perguntar, né? Eu já ouvi uma história de que o chat GPT no futuro ele vai substituir emprego, que vai ter uma profissão de elaborador de prompt, né, de pergunta de prompt, não vai, né? Quem for nessa linha vai ficar desempregado. O que vai ter é pessoas que sabem usar o chat GPT e pessoas que não sabem, né? Um amigo meu quis demitir todos os sêniors da empresa dele e deixar só o júnior. E aí eu até desviei um pouco do assunto, mas a gente volta. E aí eu conversei com ele e disse, não demite, cara, porque os sêniors é que vão saber fazer as perguntas. Porque as inteligências regenerativas, o chat GPT, ele é como se fosse um estagiário com muito conhecimento. Ele estudou muito, fez 3, 4, 5, 20 universidades,
mas ele não sabe aplicar, ele não sabe o dia a dia da prática. Quem sabe isso são as pessoas, né? Então, acho que um dos limites da ética é esse, é o uso responsável com responsabilidade de quem realmente está habilitado para atuar na área de saúde. Tá? Eu sou formado em administração, tenho especialização em administração hospitalar e sistemas de saúde. Meu pai era médico, eu conheço um pouco de saúde, mas eu jamais vou dizer a uma pessoa que use tal medicamento ou faça tal coisa, não posso, né? Não faz parte da minha profissão. Então, quem tem que atuar realmente é o profissional de saúde. Eu acho que isso daí é muito importante. Tocou num ponto que eu acho importante, que você colocou assim, de alguma forma, que o robô, a tecnologia, tudo isso são ferramentas para o médico, né? Que o médico tem que ser ali o grande decisor, quem está ali na ponta. Antes de a gente voltar aqui para o assunto da tecnologia quântica, você falou sobre isso, dá até o exemplo aí do ChatGPT. Você acha que vai mudar a formação do médico? Ou o médico vai ter que se atentar para outros itens, obviamente, que da tecnologia, diferentemente do que ele tinha nos cursos de medicina antigamente? Ou seja, além da sua formação como médico, ele vai ter que entender mais dessas tecnologias e saber como utilizá-las ao seu favor? Eu acho que não. Eu acho que já mudou. Não vai mudar, já mudou. Tá? Então, a necessidade do médico saber analisar dados, saber ter outras disciplinas, né, na grade curricular que são voltadas para a tecnologia é uma necessidade. Tá? Lá na comunidade que a gente criou, tem uns 4 ou 5 médicos que são especialistas em dados. Tá? Então, tem lá até interessante, eu posso indicar um ou dois para vocês entrevistarem, se você achar interessante, tá? Para trazer para cá. Mas é um pessoal que tem muito conhecimento, além do conhecimento técnico médico, ele tem o conhecimento também de estatística, de ciência de dados, então é uma especialidade médica, digamos assim, né? Vai ter coisas na área de ciência de dados que o cientista de dados não vai poder decidir. E como é que ele vai conversar com o médico? O médico tem que entender como funciona, né? Os conceitos e como isso tudo acontece para poder ajudar ali no processo e na decisão do diagnóstico, né? O médico vai ter que entender, por exemplo, que tem que ter uma triagem antes do paciente chegar para ele, né? Uma triagem que às vezes, aliás, já existe essa triagem, né? Quando você chega hoje na maioria dos hospitais, você passa ali por uma análise de uma enfermeira ou um enfermeiro, eles te entrevistam e ele diz para você se você é verde, vermelho, verde, azul, amarelo, laranja ou vermelho, dependendo do padrão que usa, tem ou não o laranja, né? Mas já tem essa triagem, só que é uma triagem humana, né? De técnicos de enfermagem ou de enfermeiros, tá? Mas o médico, sim, ele já é uma necessidade, alguns já têm, algumas faculdades de medicina ainda não se atentaram para isso, provavelmente, né? Mas é uma necessidade, sem dúvida. E não só da análise de dados, né? O médico tem que saber o que é cada conceito desse que a gente está trabalhando aqui, né? Muito É uma legal. forma de é uma necessidade de aproximar a academia do mercado. Tá? Recentemente eu fui convidado para assumir uma turma no ano que vem de alunos da área de tecnologia, tá? Da Universidade Católica aqui de Brasília, em um convênio com o Porto Digital lá de Recife, que é um centro de tecnologia muito conhecido, e a gente foi convidado para assumir 10 ou 15 alunos e mostrar a eles o que é que o mercado tem desculpa, nessa área de dados, né, por conta da nossa expertise. E a gente vai acompanhar durante 1 ano e meio, uma turma de 10, 15 alunos, para aproximá-los do mercado, para eles aprenderem o que é que o mercado quer e precisa. Tá? Então, eu acho que precisa de alguma coisa assim também na área de medicina, só que já tem, mas só na área médica, não tem, eu acho que não tem algo como tecnologia no curso de medicina, entendeu? Precisa. Alguns têm, né? Outros não. Muito legal. A gente falou no início um pouco sobre a tecnologia quântica e, obviamente, como isso está relacionado com a medicina. De fato, essa tecnologia, que quando a gente fala de, né, que você até fala dos computadores quânticos, é uma coisa, né, que a gente já ouve lá de trás, né?
ela de fato pode ou já revoluciona a nossa medicina? Certamente ela vai revolucionar, tá? Hoje, se revoluciona, ainda não há escala para isso, né? Porque, como eu coloquei, a IBM, a Intel e a Amazon estão desenvolvendo ainda aliás, e o Google estão desenvolvendo ainda esses computadores quânticos, esses processadores quânticos, né? Que tem uma arquitetura, uma estrutura totalmente diferente dos que a gente conhece hoje, né? Então, ele vai acelerar a pesquisa, não só para simular a interação entre moléculas, né? Que é uma que se chama simulação molecular quântica, acelerando pesquisa e descobrindo novos medicamentos e otimizando outros medicamentos através da otimização de estruturas moleculares, né? E aí você vai aumentar e melhorar a eficácia de medicamentos que já existem e reduzir efeitos colaterais, né? Então, são duas frentes. O processamento, a tecnologia quântica para essa área médica e provavelmente para outras áreas também, para simular voo, ou sei lá, qualquer, ou para música, qualquer outra área. Depois eu falo uma coisa interessante que eu vi lá no congresso sobre música, mas coisa rápida. Tem dois conceitos. Ela vai possibilitar uma maior simulação, com um volume maior de dados, com respostas mais rápidas, e ela vai possibilitar otimizar e melhorar o que já existe. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bem simples, que eu vi lá o Boscoli, né, que é reto, eu acho que ele Regina, deu uma palestra lá, e ele disse o seguinte, ele disse, tem coisas que a inteligência artificial faz, aí voltando para a inteligência artificial, né, falando só de tecnologia como um todo, que o ser humano não vai conseguir fazer, né? Então, a música, o som, ele vem em ondas, né? E a inteligência artificial percebe essas ondas antes de chegar no nosso ouvido, e aí ela modulariza. Ela percebe antes até de sair da caixa de som. Então, ela muda, né? A frequência modula e o som sai melhor. Mas ele disse também que nunca vai usar a inteligência artificial para batucar numa caixinha de fósforo com os amigos no pagode. Então, a inteligência artificial, né, como várias tecnologias, tem uso importantíssima, mas que tem coisas que ela não vai substituir, né? Mas voltando aqui para o nosso tema, a gente também vai ter uma melhora significativa no diagnóstico médico, com um imaginamento quântico, né, com imagens mais nítidas e detalhadas, e com mais precisão no diagnóstico de câncer, doença cardíaca, neurológicas e outras. Tá? A gente vai ter a análise genômica quântica, né, que traz a análise de grandes volumes de dados genômicos para termos uma identificação rápida de doenças com origem genética. Tá? Então, a gente vai ter um diagnóstico de imagem mais preciso e um diagnóstico genético mais preciso. Então, isso daí já é um avanço gigantesco. Tá? E tudo isso vai permitir a gente personalizar um tratamento e terapias, né? Então, com a evolução da inteligência aplicada a tratamentos que tem sua análise feita pelo processador quântico, a gente vai conseguir identificar padrões muito mais complexos do que a gente consegue hoje. A gente vai conseguir identificar biomarcadores que têm uma minúscula concentração no organismo humano, mas que está lá, são biomarcadores que têm vínculo com a genética, né, daquela pessoa. Então, a gente vai conseguir identificar isso. E daí, fazer simulações e otimizar o atendimento para aquele paciente. Tá? Além disso, a gente tem mais coisas. Tá? Além disso, a gente tem a criptografia quântica, né, que aumenta significativamente a segurança, aí quando você falou lá atrás sobre as informações médicas de dados sensíveis e tudo mais. Aí entra também, eu até já falei, a pesquisa e desenvolvimento de biomarcadores, né, como eu falei agora há pouco, e a simulação de proteínas e estruturas biológicas. Né? Aí a modelagem quântica de proteína, né, a medicina regenerativa e nanotecnologia, tudo isso vai vir com essas possibilidades. Agora, quando isso vai chegar para mim, né, para você, para a população como um todo, né? E aí eu volto àquela questão da ética, né, que o custo altíssimo desse tipo de tratamento, de diagnóstico, hoje é muito alto, né, é muito grande, é muito exagerado. E quando é que isso vai chegar para as populações que precisam, tanto quanto a gente, e às vezes
e na maioria das vezes, muito mais do que a gente, né? Porque a gente tem acesso a um plano de saúde, a gente tem uma estrutura diferente, né, de vida. E quando isso vai chegar para esse povo, né? Perfeito. Muito bom. Então, Francisco, a gente está chegando aqui no final do nosso segundo bloco. A gente vai para mais um intervalo comercial e a gente volta já com o ABC Marketing em Saúde. Fundada em 1981, a Amplilume é uma empresa tradicional que está em sua segunda geração à frente dos negócios e é especializada na divulgação de marcas, produtos e serviços através de mídia out of home. O grupo conta com 2 áreas de atuação: mídia OOH e impressão digital. A mídia OOH é realizada pela Amplilume Painéis, com atuação nas cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Vicente, Sorocaba e Guarulhos, e nas principais rodovias do estado de São Paulo. Na gráfica, o foco principal é na produção de lonas para grandes formatos, além de material para comunicação visual, como feira e eventos. Amplilume, há 40 anos promovendo visibilidade para agências e anunciantes e entregando o melhor OOH do estado de São Paulo. Programa ABC Marketing em Saúde. E como você sabe, no último bloco, a gente sempre traz um giro das notícias do mercado. Roda lá, Vitão. Mantecorp Skincare promove evento para anunciar lançamentos para o verão. O evento Sunset, realizado em parceria com a Bonita de Pele, apresentou novidades para as linhas Epsol, Epidrate e IVC. E o Bem apresenta a campanha institucional comunicando seu novo posicionamento de marca. Marca de saudabilidade da Alvoar reforça a presença no ambiente digital com perfis próprios e forte atuação nas principais redes sociais. Estas e outras notícias você pode acompanhar no portal da ABCcom, abcdacomunicação.com.br. São mais de 55 notícias diárias sobre o mercado de marketing e comunicação. Bom, como você sabe, a gente sempre também tem um quadro especial nesse bloco, que é o quadro Comunicação na Saúde, trazido pela Ebert Comunicação. Vamos ver o que elas trazem para a gente nesta semana? Já passou pelo problema de fazer várias campanhas de marketing, Google, Facebook, e nada dá resultado? Pois bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que isso acontece. Sou Milena Berno, diretora de marketing da Ebert Comunicação. Nós estamos sempre aqui no programa ABC Marketing Saúde para dar dicas de marketing para o setor da saúde.
Quando a gente fala em campanhas de marketing digital, a gente sempre pensa em palavras-chave, né? E público, né? Que nós vamos atingir, o objetivo que nós temos com essa campanha. Na maioria da área da saúde, o grande objetivo é gerar leads, né? Gerar pessoas que entrem em contato para agendar consultas, para agendar exames, para conhecer a clínica ou o hospital de uma maneira geral. Então, quando nós anunciamos, por exemplo, nós escolhemos lá para o nosso anúncio uma palavra-chave referente, por exemplo, a ortopedista, né? Ortopedista em São Caetano do Sul. Então, quando o meu possível interessado pesquisa por aquela palavra-chave, ela encontra aquela palavra-chave, ela entende que aquele anúncio é interessante, ela clica no anúncio e ela chega na página de destino. Se ela não encontrar exatamente aquele termo que ela está pesquisando, a probabilidade de ela fechar, de ela clicar no botão de contato é muito pequena. Então, o que nós temos que fazer quando a gente desenvolve uma campanha? Aquela palavra-chave que a gente anuncia, seja no Google, seja no Facebook, ela tem que estar diretamente na primeira linha onde a pessoa visualiza o seu site. Então, ela chegou, ela clicou, ela entrou no seu site ou entrou ali na sua landing page, aquela palavra que ela pesquisou tem que estar logo de cara, né? E quando ela se depara com aquela palavra logo de cara e embaixo uma explicação, né, bem elaborada, não aquele monte de texto também, mas uma explicação bem elaborada, um descritivo bem elaborado do que se trata, né, da experiência da sua clínica, do hospital, relativo, por exemplo, né, vai a questão de ortopedia, que é o exemplo que nós estamos dando, ela vai se sentir mais segura, ela vai falar, nossa, eu encontrei exatamente aquilo que eu estava procurando. E, obviamente, tem que existir ali no seu site um botão, né, de uma chamada para ação, que a gente chama de CTA, bem claro, bem fácil, né, de uma cor que chame bem a atenção do seu público, né, que faça a pessoa clicar e aí ela tem um acesso direto, tanto ou um WhatsApp ou um formulário de agendamento, algo que realmente já direcione essa pessoa para um atendimento, para um agendamento, ok? Então, isso a gente tem que ter bem claro. Quando a gente anuncia em marketing digital, a gente está falando de uma palavra-chave, essa palavra tem que estar diretamente na página de aterrissagem, onde essa pessoa vai ser direcionada, tá ok? Isso foi mais uma dica aqui da Ebert Comunicação e a gente se vê no próximo programa. Até lá! Muito legal, né? Agradecer aí o pessoal da Ebert Comunicação por sempre colaborar com a gente, trazendo um quadro aí toda semana, trazendo assuntos importantes aí relacionados à área de comunicação na saúde. Bom, quero voltar aqui a falar com o Francisco. Francisco, para a gente finalizar aqui o nosso papo, eu vou te deixar uma pergunta muito fácil. O que a gente pode esperar do presente, do futuro, da aplicação da tecnologia em saúde? Hein? A pergunta é de $1 milhão. Aí, o que a gente pode esperar? A gente pode falar de tendências, né, Renato? Eu não consigo falar, né, previsão do futuro, porque a gente não tem bola de cristal, né? Mas a gente tem aproximação com pessoas que nos falam do futuro, né? E eu vim de um congresso, inclusive. No presente, existe uma preocupação muito grande com a saúde digital, tá? Existe uma preocupação das empresas privadas e do governo em aumentar essa questão do acesso à saúde via tecnologia, principalmente essa parte de telemedicina, teleconsulta. Existe uma preocupação no mercado também dos principais players aí, principalmente da saúde suplementar, principalmente não das duas, né, da saúde suplementar e do SUS, de criar uma interoperabilidade. Isso refletido no simpósio de saúde digital que teve agora essa semana do SUS e em alguns eventos que vem tendo aí de Unimedes, da Unidas Autogestão e da própria Abrange e de outras entidades, né, que esse assunto sempre aparece, que é a interoperabilidade. O Brasil está muito voltado para isso, para poder até avançar no uso das ferramentas e das tecnologias, né? Agora, falando em tecnologia, eu acredito que vai vir muita expansão de telemedicina.
A parte da inteligência artificial ainda está, na minha opinião, começando, tem muito a evoluir ainda, né, e o aprendizado de máquina. E o registro eletrônico dos dados de saúde, né, clínicos, precisa melhorar muito. A medicina de precisão vai evoluir bastante, né? Vai surgir muito mais aplicativos de saúde digital. Uns vão desaparecer, outros vão ficar, outros vão, né, ficar restritos ao público, que vai fazer com que as pessoas comecem a se conhecer melhor, né? Já tem aplicativo que faz com que você mude os seus hábitos de vida, né? Onde a pessoa recebe microvídeos e microfilmes e lhe orientando a consumir mais água, a fazer atividade física, uma série de coisas, né? A gente vai vir, depois, daqui 5, 10 anos, a gente vai ter a parte da tecnologia quântica muito mais presente para medicamentos, diagnóstico mais preciso e a personalização de tratamentos, como a gente falou agora há pouco. A nanotecnologia médica, né, que usa o nível celular do indivíduo, né, e para criar órgãos artificiais, que vai reduzir necessidade de transplante e a lista de espera. Claro, isso junto com a capacidade de imprimir órgãos em 3D, né? Então, isso é uma coisa que vai acontecer daqui a um tempo, daqui de 5, 10 anos. Talvez já exista, mas não existe escala ainda, porque para existir daqui 5, 10 anos tem que existir num volume pequeno hoje, né? Ele não nasce com escala, né? E a robótica médica avançada, né? Onde a gente vai ter robôs e assistentes médicos mais precisos. Tá? Eu acho que é isso, Beneto. Aliás, tem mais alguns pontos, né? Bem rápido, tá? Oi. Desculpa atrapalhar aí o Não, finalzinho, claro. se me permita, se tiver tempo, né? A gente vai ter uma maior integração de dados em tempo real, e aí vem com 5G, né? Vai melhorar a saúde cerebral das pessoas, a medicina regenerativa de órgãos e tecidos danificados, aí por conta da nanotecnologia e da tecnologia quântica, né? E o principal, que eu gostaria de deixar um recado por último, é que a gente tem que ter muito cuidado com, e você até falou aí na apresentação, nas perguntas, em ética e segurança, né? Então tem que ter muito cuidado com a privacidade dos dados e com o viés do algoritmo. Qual o viés que aquele algoritmo vai atender, né? Ele vai atender a que interesses? Okay? Muito legal. Obrigado, viu, Francisco, pelo seu tempo. Foi muito bom o nosso papo. Vamos trazer você aqui mais vezes para falar da tecnologia, porque ela não para de evoluir, então com certeza a gente vai ter muito mais coisa para falar. Obrigado pela sua participação, viu? Me coloco à disposição para qualquer outro momento. Muito legal. Bom, e você fica aí acompanhando a nossa programação aqui da VESA TV. Espero que você tenha gostado desse programa ABC Marketing Saúde. Muito legal, né? Como a gente tem a tecnologia mudando o mercado da saúde e, obviamente, a vida melhor dos pacientes, dos médicos, enfim, de tudo. Quanto isso vai mudar o nosso universo da saúde. Como você sabe, o ABC Marketing Saúde acontece toda semana, então aguardo você aqui na próxima semana, quarta de manhã, para a gente bater um papo sobre essa área de marketing, comunicação, inovação, tecnologia, para esse setor tão importante que é o setor da saúde. Continue acompanhando a programação da VESA TV, que foi desenhada e pensada especialmente para você, que é empresário, empreendedor e profissional aí do mundo corporativo. Legal? Até semana que vem. Um abraço.